Robson Verli, um antigo programador, trabalhou com várias coisas lá no desenvolvimento de software e hoje gestor de tráfego, né, Robson? Conta pra gente, cara, como que primeiro, como que você começou nessa carreira de desenvolvedor, né, de software no geral? Me conta um pouquinho da sua carreira de software, que aí depois eu quero ver a carreira de gestão de tráfego. Então, eu trabalhava antes com suporte, suporte de TI, de sistema. Aí eu fiz faculdade de sistema de informação, Aham. me formei. E eu fiquei ali uns 2, 3 anos procurando migrar da parte de suporte, que quando você entra é foda sair. E aí eu consegui migrar para qualidade de sistema, comecei trabalhando como QA, e aí a empresa foi migrando para a parte de automação, né? Então eu acabei tendo que começar a desenvolver também as ferramentas para qualidade de sistema, entendeu? Então você começou como desenvolvedor, mas você foi parar depois em automação. Qual que é a diferença? O que que era O desenvolvedor, ele cria o sistema, né? o O sistema? teste, a qualidade do sistema, ele testa os bugs antes de sair antes de sair pro cliente. Entendi, você trabalhava com qualidade. Isso. E automação, o que que era automação lá? Só para eu entender. A automação é você começar a criar os testes para fazer o teste do início do sistema ao fim Você Isso. automatizava Para os você não ter que ficar testes. fazendo tudo manual, entendeu? Entendi. Que software você usava? Selenium? Não usava isso aí não, porque o Não? sistema era tudo com API. Então usava Java, Python, Ah, entendeu? você codava Isso. mesmo essas automações. Essa parte que era mais Entendi. difícil, a migração, entendeu? Quanto tempo você trabalhou com tecnologia? Bom, com a parte de qualidade de desenvolvimento foram uns quase 4 anos. 4 anos. E aí, de repente, apareceu uma oportunidade de gestão de tráfego, você estava me contando, é isso? Tipo, uma amiga minha falou, pô, ela trabalha com comercial, né? Aham. Então ela fazia com algumas doutoras eventos de comédia estética, endolese, labial, uns eventos de estética mesmo. Então ela precisava lotar de gente, paciente modelo, para poder fazer volume e fazer grana. Ela toda vez me perturbava, pô, me ajuda aí, não tem ninguém para fazer, me ajuda aí. Eu, pô, não gosto dessa parada não. E sempre fugindo. Aí um dia eu falei, vou fazer contigo. Aí eu comecei bem naquele cruzão de impulsionar. Fizemos um, fizemos dois, fizemos três. Deu certo. Do nada ela me deu R$ 500. Não tava esperando, tinha meu trabalho, minhas coisas. Aí eu, pô, gostei. E gostei trabalhando com ela. Aham. E aí nesses clientes que ela tinha, ela acabou conseguindo uma franquia. Ela tinha comprado uma unidade de uma franquia, lá em Campo Grande. Foi a primeira cliente, assim, grande que ela pegou. E eu falei, pô, eu tenho que sair do impulsionar, né? Vou ter que começar a. Mas peraí, deixa eu entender antes. Ela fazia, era paciente E modelo, isso com doutores, biomédico, dentista. Não era em clínicas pequenas, entendeu? mas ela ensinava, É, ensinava e usava esse paciente para então, ela poder. pegava para fazer alunos, para poder vender o curso da doutora, e o paciente modelo porque é um custo barato para fazer volume de dinheiro, entendeu? Hoje eles fazem tipo Entendi. um pico de venda, por exemplo, um procedimento aí é 400, R$ 500. Você pega ali 10 pacientes pagando 300, 400. Então você ganha um pouco menos, mas você vende mais, entendeu? Entendi. E esse paciente modelo era para ela fazer o procedimento? Não, ela é só o comercial. Ela convertia as pessoas que vinham pelo tráfego, entendeu? Entendi, entendi. Aí beleza, aí você começou com essa pessoa, com essa amiga, e como que foi a sua evolução, né? Tipo, você tava fazendo ainda as duas Sim, coisas. Você trabalhava com TI sim. e você também trabalhava tava fazendo, começou a fazer impulsionado, aí pegou essa franquia. Comecei a estudar. Foi até a semana que o Sobral fez aqueles cinco. Aprenda a gestão de tráfego em 5 dias. Aí eu Aham. fiz. Aí eu comecei a estudar, 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 estudar. Entrei na comunidade também. E aí eu fiz a clínica era nova, então era a inauguração. Aham. Então eu fiz um trabalho lá que a gente fez o top 1 de venda da franquia. Foi tipo 28 mil a inauguração. Que de todas as unidades que tinham aberto até o dia, era a maior que tinha mais vinte e vendido. oito mil É, de faturamento isso, no dia no de dia. venda, que legal. E aí com isso, ao começar a ficar querer saber o que que ela fez. E Aham. aí, daí eu entrei com uma outra pessoa que ela tinha mais 3 unidades. Ela falou, vou te dar duas. Se você resolver aqui, eu vou te dar mais uma pra você trabalhar. E aí, dali eu já comecei com 3 unidades, né? Eu Entendi, tinha uma, só que era cliente meu, não era cliente dessa minha amiga. entendi. E aí, disso eu tive uma outra inauguração em Petrópolis que me chamaram. E aí foi a inauguração top 1 de novo. Foi tipo
bateu 31 mil reais a venda lá e tinha a agenda da semana cheia. E você fazendo a gestão de tráfego. Isso. Só que aí já tava trabalhando com o gerenciador, tudo direitinho. E aí a menina que me deu as 2 unidades me deu a terceira. Daí eu tinha 4 unidades e aí começou. Indicação daqui, indicação dali. Hoje dessa franquia, eu trabalho com 10 unidades e uma eu tô fazendo um teste para poder trocar lá o gestor. E o top 3 até que eu saiba, era meu. Tipo, as 3 inaugurações com maior entrada foram as minhas. Foi 34 mil, 31 e 28. Entendi. E hoje também eu trabalho com uma holding, que ela tem direito de todas as franquias do Rio de Janeiro. Então eu sou meio que o head de tráfego dela. E tem outros clientes pequenos também. Entendi. Galera, só dar uma pausa aqui. Robson tá batendo copo perto do microfone. Aí, Aí, é. não, Não, eu costumo de mexer. for Você tem que beber, ter uma canetinha pra ficar. pode beber tranquilo e colocar. Não, tinha que ser o copo de plástico. Mas pode seguir. Pode daí, seguir? Então você tá com 10 clientes. Quantos clientes você tem no total? Então, eu tenho essa holding que tem 15 unidades, né? Eu tenho 10 clientes da franquia, indo para 11. Talvez 12, quer dizer, talvez 13, porque vai ter uma outra inauguração agora, no próximo mês. E clientes assim, por fora eu tenho mais uns 5 ou 6, então eu devo ter uma base de 15, 16 clientes. Entendi. E você trabalha sozinho. Isso. Legal. Então, em que momento você largou a TI? Então, todo janeiro, lá a empresa ela tinha um corte de funcionários que é uma movimentação da empresa, né? E eu ainda tava naquela migração, eu já tava ganhando mais do que no CLT, dentro do tráfego, tava ganhando, sei lá, quase 2x meu salário, ou já era 2x. Eu queria sair quando eu estivesse ganhando 3, 4x, e eu queria ter saído em junho, porque eu queria ter tirado férias, feito algumas coisas. E em janeiro eu fui desligado dia 3 de janeiro, né? E aí fui desligado, falei, porra, fiquei malzão no dia. Fui pra praia, hoje eu moro perto da praia. E fiquei aquele dia na bad. No outro dia eu voltei e fechei essa holding, tipo um teste lá com 3 clientes, 3 unidades que iam pagar o salário que eu tinha perdido do CLT. Entendi. E a minha rescisão foi tipo o valor que eu ia receber até junho. Então meus planos não tinham mudado, Deu certo. só que eu fui liberado antes do CLT. E dali começou a aparecer mais cliente, então começou a pular as coisas na minha vida. Tipo, meu faturamento quando eu saí da empresa, ele quase que dobrou. E aí foi muito engraçado, porque eu tive que mudar a cabeça de funcionário pra dono, né? Total. E aí foi quando as coisas começaram a mudar, entendeu? Entendi. Então aí você saiu. Que ano que foi isso? Foi isso que eu... Esse ano, 2000. Ah, verdade. Você falou pra mim que você tá um ano, né? No tráfego pago, né? Então no começo de 2025 que. Não, Foi 3 de janeiro que eu saí. de 2025. Porra, então é tudo muito recente, né? Foi tudo muito rápido. Caramba. E aí, beleza, você tá trabalhando com essas franquias. É tudo clínica de estética? Eu tenho uma médica também que eu fechei agora, fechei anteontem. Tem uma outra esperando a proposta fechar. Tem salão de beleza, tem uma estamparia, tem alguns dentistas e biomédicos também. Mas eu acho que só. Fora do nicho de estética Mas a grande maioria é é nichado na estética. nichado na estética ou no médico, né? Alguma coisa nessa linha, né? É mais ramo de saúde. E, cara, porra, é um crescimento muito rápido, né? A gente não tá falando nem de um ano que você tá trabalhando full time como gestor de tráfego. Por que que você acha que você cresceu tão rápido assim, cara? Então, porque eu acho que é igual você aprender a andar de moto. Eu tirei a carteira de moto há pouco tempo até pra poder me deslocar pros clientes, né? Se você já souber de pilotar moto, você tem vício. Eu entrei na parada sem saber nada. Aham. Então eu aprendi do cru como uma franquia, como você vender estética. Então hoje, além de pegar as métricas, eu olho pro criativo, olho pro vídeo, eu já sei se aquilo vai rodar ou não. Pelo menos eu tenho aquele feeling de 90%, né? Nem sempre a gente acerta, mas eu comecei a ter essa visão do que roda e o que não roda. Eu tenho cliente hoje que fala, pô, velho, tu quer mais quanto pra botar aí no tráfego? Pra gente ter que aumentar o faturamento aqui. E me dá o dinheiro e foda-se. Eu faço o que eu quiser dentro do normal, né? Tipo, nada louco. Mas eu tenho essa liberdade com o meu cliente, entendeu? Tanto que Entendi. todos os clientes que eu tive um journey. E esse cliente tem menos de um mês que ele saiu.
e porque ele arrumou uma proposta mais barata e acho que ele já tá até insatisfeito com a pessoa, porque tá chegando 2 leads por dia. Então, Entendi. talvez o tio ainda volte ainda. Então, você tá falando pra mim que você começou sem vício, né? Sim. Você acha que, sei lá, o cara tá vindo, o cara é um gestor de tráfego, ele tá fazendo pra advogado, por exemplo. Se ele vai pra estética, você acha que ele vai vir com vício? Ele vai vir com. É porque ele tem um filho do negócio, né? Igual quem trabalha com e-commerce. Quem trabalha com e-commerce não quer trabalhar com negócio local. Porque ele tem aquela visão. Entendi. E a sua. Você acha que o fato de você ter trabalhado com tecnologia te ajudou na gestão de tráfego? 100%, porque, por exemplo, eu tenho que pegar as métricas, ou ainda mais com automação hoje. Eu tenho que pegar as métricas e gerar um relatório para o cliente. Aham. Eu tenho que pegar ali, criar uma landing page para o cliente e a IA não me entrega tudo 100%. Eu tenho que ir lá codar o código. Então, eu acabo usando um pouco de cada coisa da TI dentro do tráfego também. Fora a visão analítica, né? Me conta mais sobre essa visão analítica. Então, eu trabalhei antes com suporte de sistema. Então eu tinha que ver a questão do problema com o sistema com o cliente. Depois eu fui trabalhar em cima da qualidade. Então hoje, quando eu faço uma campanha, eu começo a sentir o que está funcionando ou não está. Então eu pego aquele dado do que está rodando, o que não está rodando. E às vezes eu deixo, sei lá, eu tenho 10 criativos rodando na campanha. Boto um criativo só rodando, porque ele está funcionando. E eu sei que o resto vai atrapalhar a minha performance, entendeu? Foi semana passada. A Meta me ligou pro dono da holding para poder dar umas dicas, né, de como melhorar a campanha, trazer mais leads. E ele mandou, pô, liga pro meu head aí, pum, me ligou. Aí a menina queria que eu ativasse o Advantage em tudo, queria que eu fizesse uma caralhada de coisa. Ela falou, você trabalha com 15 campanhas, em vez de você botar 15 conjuntos de anúncio, você tá competindo com você. Eu falei, primeiro que eu não tô competindo comigo. Cada campanha é uma unidade de um lugar diferente. Então não tem como fazer uma competição comigo. E se eu botar tudo no conjunto de anúncios, eu começo a ter uma visão diferente. Não tem aquela visão de tirar um relatório ali dentro do Meta, jogo para automação e trabalho com o meu cliente muito mais fácil no relatório. Então, eu trabalho em campanhas separadas para facilitar o meu cliente e a minha visão também estratégica, entendeu? Entendi. O Meta, ele meio que. Eu acho que o pessoal lá, ele é meio setado com as normas, né? E com as regras, mas não entende de alguns negócios. Entendi. E aí, com essa visão analítica, você consegue entender mais do seu negócio, do É. negócio que você está fazendo ali, Pô. que é. Eu discuti com a menina do Meta, que ela queria que eu Sério? trocasse. Mas e Depois você. ela concordou comigo, Ah, tá? concordou. Entendi. Entendi. Legal, cara. É, Você acha que. Você falou de parte técnica, né? Quando você fecha um cliente novo, o que que você entrega para esse cliente, além da gestão de tráfego? Então, antes de eu fechar o cliente, primeiro eu tento sempre fazer uma visita presencial, quando é no Rio, né? Aham. Acho que eu priorizo muito isso, até para o cliente poder ver e entender. Eu começo entendendo como é que funciona o negócio dele hoje e eu mostro para ele o que que tá errado. Seja no tráfego, seja no comercial ou no marketing mesmo. Porque o marketing é o coração da parada. Sim. Então o marketing não tá legal, não adianta fazer tráfego, não adianta comercial. Então eu entrego um diagnóstico para o cliente, eu entrego as etapas do funil que a gente precisa trabalhar, junto com o marketing, né? Se ele tiver equipe de marketing, ou se ele não tiver, eu indico, ou ele tem alguém na preferência dele. Essas etapas de funil saem a partir do diagnóstico, certo? Isso. O que que você me conta mais sobre esse diagnóstico? O que que você analisa? Então, na estética hoje, você tem que trabalhar muito o desejo do cliente no Meta. Desejo, legal. Então, tipo, eu tenho que fazer o cliente ter certeza da autoridade da minha clínica, conhecer quem sou eu, para dali eu começar a trabalhar o antes e depois. Entendi. E como que você. Tá, calma aí. Então, desejo, é que a minha cabeça vai acelerando aqui. Então, primeiro você analisa o desejo. Sim. O que mais você analisa nesse diagnóstico? Depois eu começo a trabalhar mais diagnóstico para o cliente ou para. O diagnóstico para o cliente. Então, eu mostro para ele que ele tem que trabalhar o desejo, ele tem que trabalhar a autoridade dele. Não adianta se eu trabalhar a autoridade dele se ele não trabalha a autoridade do que ele faz e da prova social, que é o antes e Certo. depois, que é o que vende. E depois eu mostro para ele o fundo do funil, que é a parte mais quente, que é onde ele vai vender. Se ele não tivesse esse caminho, quando chega no comercial, chega um lead muito mais cru, mais frio, entendeu? Entendi. E aí, beleza, essa é a parte de marketing, né? Comercial, o que que você analisa? Ah, as conversas de cover.
Você analisa a conversa. Isso, Inclu- isso no diagnóstico já. Isso. E aí, o que que você tá procurando quando você analisa essa conversa? Eu vejo primeiro se ela fala, o cliente geralmente não responde, mas não responde por quê. Então eu vejo como é que o comercial entrou, se ele fez follow-up, como ele está trabalhando em cima do cliente, como é a abordagem dele. Igual o Tintin liberou aquela função de ver as conversas, que eu salvou minha vida, porque às vezes o cliente está reclamando de alguma coisa, eu vou lá, abro e mando o print. Às vezes o cliente nem respondeu. Outro dia, o cliente me falou, pô, não chegou nem a mensagem aqui. Aí eu abri o gestor, tinha 15 conversas. Aí eu abri o Tintin, tinha 14. Aí eu abri todas, não tinha nenhuma resposta. Aí eu mandei o print pra ele aqui, ó. Tem 14 conversas que não foram iniciadas. Aí ele, porque eu não vi. Você falou comigo que não chegou nenhuma. Então, Entendi. Então, cara, quando você tá lá quando você tá olhando as conversas, você tá olhando primeiro se você tá tendo um atendimento exatamente. estruturado, né? É, Porque tem cliente que vem procurar preço, vem procurar antes e depois, vem procurar aconchego, vem procurar confiança, entendeu? Então você tem que passar isso tudo dentro do cliente, pro cliente. entendi. Quando você entra nessa clínica de estética, você olha se o cara tem processo já, se o cara tem jornada de compra mapeada, como que funciona essa parte? Então, a jornada de compra da estética, geralmente ela é um pouco ruim, porque o cara vem, fica te moscando ali, fica te perseguindo, né? Fica olhando teu Instagram. Por isso eu gosto muito de trabalhar com topo. Porque o cara segue teu Instagram, começa a ver resultado. Se você não trabalha a tua mídia, o teu marketing, você deixa de vender às vezes ali, porque o cliente topa ali. Então a primeira jornada do cliente é ele ter uma noção que você funciona, que tem pessoas entrando na sua clínica e que realmente você dá o resultado. Dali começa a vir um cliente a perguntar preço, perguntar como é que funciona, o que que faz, é, pedir antes e depois, para depois ele pensar em comprar, entendeu? Entendi. Então você não tá só captando lead quente. Você trabalha um Instagram daquela clínica. Você chega a fazer tráfego para seguidor no perfil? Com certeza. Você faz tráfego para seguidor. Então a sua campanha, ela não é uma campanha Não é só só de venda. não é só de venda. Quanto que você separa assim de budget mais ou menos para Instagram, para seguidor e para venda? Eu vou te falar que hoje eu separo pouco, eu separo 10, 15% para seguidor e o resto para venda. E o Porque eu resto pra segmento as venda? campanhas, então eu acabo tendo que diluir o valor, entendeu? Entendi. E quanto que essa clínica investe mais ou menos por mês? Começaram com 100, mas o leilão começou a ficar mais alto. Tem clínica investindo de 200 a 300 reais na média por dia. 200 a 300 reais por dia. Entendi. E quantos leads gera mais ou menos desses 200 a 300 reais por dia? Depende da localidade. Tem um local que chega a 27, 30, tem um lugar que chega a 15, 18, até a média é de 15 a 40. Entendi. Porque Então você depende do vai local, região e a oferta também do público, né? uns 10 reais por lead, mais ou Tem menos. uns que chega a 6, tem uns que chega a 12, 15. Entendi. Acho que o mais caro, assim, é 18, porque a altura do Recreio e a altura da Zona Sul também. E aí a conversão, como é que funciona? Quais são as taxas de conversão dessa clínica? Então, cara, é, geralmente era para ser média de 10%, né? Mas tem clínica que converte 20, 30, até 40. Entendi. Porque eu tô até agora ajustando algumas coisas, porque antes eu usava o Tintim mais como no norte, né? E aí agora eu tô começando a colocar consciência nos clientes, de colocar o valor das vendas dentro. Por quê? Depois que passam 6 meses, você já tem recorrência do cliente. Então antes eu fazia, sei lá, 90% da renda da clínica. Hoje eu não sei quanto eu faço. Porque eu tenho recorrência do cliente que fez Botox, eu tenho recorrência do cliente que fez preenchimento, Entendi. eu tenho indicação de outro cliente. Então, o quanto esse meu cliente já voltou e o que que veio do tráfego, entendeu? Então, eu tô agora criando a consciência deles colocar o valor das vendas para a gente poder saber, pô, esse cliente que veio do tráfego. E começar também a aumentar, porque eu tenho produto de 500, tenho produto de 2.000. Sim, Então eu tenho que trabalhar aquele produto de 2.000 com quem gasta mais, entendeu? Então segmenta ali o público também com o valor. entendi. Então, você tá gerando ali, tá gastando 200, 300 reais por dia, você tá gerando ali uns 10 reais por lead, então vai dar uns 20 leads mais ou menos, 30 leads,
E aí o ticket médio desse cara, quanto que é? Então, o Sim, ticket de entrada? médio deve... Certo, o ticket seria 500, mas eu acho que geralmente converte 1.000 e pouco, porque sempre quando a pessoa vai para a clínica, entrou na clínica, a ideia é ela chegar na avaliação. Chegou na avaliação, é com o médico. Qual que é o funil, então? O cara vai clicar pro WhatsApp, aí ele vai ser qualificado, Vai gerar consulta, vai gerar consulta e a consulta é a avaliação, não é isso? isso. E aí, Avaliação gratuita, então já é um... E às vezes eles oferecem alguma coisa para o cliente não faltar, entendeu? Porque o maior problema hoje é você consegue fechar agendar consulta, mas o seu concorrente oferece alguma coisa para o seu cliente não ir. E ele vai na dele. Então acaba sendo uma briga aí, entendeu? Então entendi. oferece um PIB, oferece um gloss, alguma coisa, para o cliente não faltar. Porque quando o brasileiro ganha alguma coisa, ele tem aquela sensação de estou ganhando. Sim. Ele pode ter que, sei lá, pegar Tá 2 levando ônibus para vantagem. ir, mas ele tá ganhando, entendeu? É, entendi. E aí esse cara vai. Então, eu tô tentando fechar a conta aqui na minha cabeça. Você vai gastar R$ 300 por dia, você vai gerar uns 30 leads mais ou menos, 10% de conversão, dá 3 vendas. A R$ 500, mais, né? Você falou uns mil Mas reais. a meta de cada um geralmente é. A meta de todo mundo é 10 mil no dia, né? Mas você bota aí de 5 a 7 5 a 7 mil reais com R$ 300 de investimento. diário. Porra. Então a gente tá falando de um ROAS de 12. Deixa eu ver. É porque a 7 taxa mil. de, a taxa Não, de quase retorno, 20. a taxa de retorno da franquia é menor, né? Chega ali a cerca de 20%. Então, Não, se mas você vende 200, você tira 40. entendi. É mais de 20. Se for R$ 700 pra 3 mil, Não, eu tô não. dizendo a taxa de retorno da franquia, entendeu? Tipo assim, você tem os seus custos e no final sobra 20% pra você, entendeu? Não, tudo bem, mas eu tô pensando em faturamento. Ah, Então você sim. tá faturando 7 mil pra 300 mil de investimento, para R$ 300 de Entre investimento. 7 a 9, e aí a pessoa tira ali 150, 220, 250. De tráfego. Então, por isso que eu quero agora mensurar, porque eu quero pegar o que que é recorrente, o que que é o cliente que já veio, que eu sei que é cliente meu que já veio. Entendi. Só que eu quero entender agora quanto eu tô gerando por mês real, entendeu? Eu Entendi. sei que o cliente veio de tráfego, mas eu sei que ele também é recorrente. Então agora eu tô gerando esse valor para o cliente poder também aumentar o investimento, entender porque ele tá aumentando o investimento dele, né? Entendi, entendi. Então, a jornada de compra desse cara ele vai clicar, ele vai passar por uma qualificação, ele vai passar por uma avaliação e vai passar e lá na avaliação vai acontecer a venda, né? Sim, Como que você mede isso hoje? É pelo Tintim? sim. Você mede a jornada de compra lá? Jornal de compra pelo Tintim. E o que que você está olhando ali? Quais são as métricas que você está olhando ali? Eu olho muito a quantidade de pessoas que clicam real no dia, porque o Meta ali acaba comendo ali algumas coisas, né? Aham. Eu olho quantas pessoas foram agendadas na semana, porque no dia não consigo ver muito a ideia, porque geralmente você agenda para semana ou para a semana posterior. Aham. Então eu prefiro ver o agendamento da semana para entender se aquela campanha tá fluindo legal, entendeu? Se eu Entendi. pego um dia só, um dia aleatório, um dia ruim, tipo, eu vou ter um sinal ruim e eu não vou ter um norte do que tá acontecendo. Então eu gosto de pegar da semana para poder entender e ver o que que eu tenho que alterar na campanha, entendeu? Entendi. As métricas eu pego mais ou menos assim. É, quantos agendamentos foram feitos na semana, quantas pessoas compareceram e quantas pessoas compraram. E daí eu faço o meu próximo passo, entendeu? Esses são os números. E, e aí você faz essa medição usando as etapas de jornada Sim. do Tintim, né? Por isso que agora eu quero metrificar com valor, entendeu? Entendi, Que aí eu vou ter um valor, vou ter um relatório mais robusto pro cliente também. entendi. E o atendimento comercial? Como que é esse atendimento comercial dos caras? Você acha que só por ser uma franquia eles têm uma orientação do atendimento comercial ou não? Você precisa ir lá e colocar o dedo também e melhorar? Então, hoje tá muito alinhado, entendeu? O comercial. Já teve época que teve bem ruim. Então, hoje a maioria das clínicas tem um comercial bem forte e agora tem um call center entrando também. Ah, tá. E o call center ele trabalha usando Tintim também. Ah, Então ele é. me facilita a minha vida duas vezes, entendeu? Da franqueadora. É, O call então, center é da franqueadora. ele tá entrando na franquia com algumas unidades fazendo teste. E a ideia é a franquia ter um call center completo, entendeu? Entendi. E cada unidade ter o seu Tintim ali. E elas conseguem ver número e tal, porque não tem jeito. Você vai fazer um evento de, por exemplo, laser Lavian.
você filtra ali os clientes que agendaram, faz o remarketing em cima deles, ou manda mensagem de disparo no WhatsApp. Então o Tintim ele acaba sendo uma ferramenta pra gente e pro call center também. Entendi. E por que que o call center... Por que que você acha que eles estão criando esse call center? Porque Pra melhorar a conversão. a conversão da franquia é ruim. Porque você tá na recepção. Aí chega um cliente para atender e cai uma conversa no WhatsApp. E aí você às vezes perdeu aquele time do cliente ali. Então, não é para acontecer isso, entendeu? O call center é para matar essa dependência de ter que ficar olhando o WhatsApp 24 horas ali. Às vezes você tá atendimento do cliente, você tá fechando um cliente, você tá conversando com, sei lá, com um cliente que tá fechando, ou tem alguém na recepção. Então, quando cai alguma coisa ali, você pode perder ali um cliente por 5 minutos, que outra franquia atendeu ele. Tempo de resposta é importante. Exatamente. Você consegue ver a diferença de, tipo, nas métricas, quando o cara demora para responder? Com certeza. É muito gritante, assim. Porque o cara já tá frio, o cara quando ele clica, ele tá no impulso. Total, né? Quando você vende pra estética, é uma compra mais de Exatamente. impulso, não E é? se for uma oferta, e o cara clicou e você fecha ele na hora, você consegue uma venda antecipada ainda. Entendi, Então você já consegue vender, o cara tem que ir na clínica, já comprou. entendi. Você faz esses picos de venda, essas ofertas? Como é que funciona? Então, as ofertas em si são da maioria da franquia, né? Mas algumas coisas, como por exemplo, faltam 10 dias pro final do mês. Vamos fazer uma promoção de preenchedor, de botox, de alguma coisa do tipo. E tem dos outros clientes também que também fazem uns picos de venda. Então trabalha ali, sei lá, daqui a 5 dias vai rolar uma promoção. Te dar um exemplo. Pega no Tintin um relatório de todas as pessoas que clicaram no Botox e não fecharam. Então eu faço um remarketing para aquele povo todinho ali. Tipo, agora é só a Faz esse chance, remarketing. entendeu? Entendi. Agora é a chance de você fechar por algum motivo que você não fechou. Então eu converso com o marketing, peço para ele fazer uma chamada e aí eu boto em cima desse cliente que não fechou. Porque ele clicou em cima, teve o desejo, e ele não fechou, às vezes pelo preço, o cartão não virou, ele não recebeu o salário. Então, eu bato em cima desse cliente também, entendeu? Entendi. Olha que engraçado, né? A gente tem um outro episódio aqui do podcast com o Peterson e ele defendeu, assim, de uma forma bem segura que o problema do gestor de tráfego não é... O problema das empresas, na verdade, não é geração de demanda. Então, é fácil gerar lead. Claro. O problema é converter o lead. Exatamente. Você concorda com isso? Só que você é gestor de tráfego. Então, ou seja, o problema, o seu trabalho é fácil fazer, entre aspas, né? Mas se você não falar, se você não olhar como que tá o processo comercial, o seu trabalho não vai valer nada. Até quando, por exemplo, o cliente tem, sei lá, ele tá recebendo 20 leads todo dia. Aham. Aí, dá 2 horas da tarde, pô, não quero nenhum. Sei lá, virou campanha. E aí eu tenho que dar o feeling pra ele, por quê? Às vezes, pô, a campanha virou, o teu cliente tem que entender que acabou aquela promoção. Então não é de um dia pro outro que ele vai começar. Ele tava, sei lá, tava vendo 499, agora tá 599. Entendi. Então, tipo, tem esse trabalho com o cliente também. E tem também dele entender que às vezes o concorrente ele tá vindo mais barato. E você tem que fazer alguma coisa pra chamar a atenção do teu público. Ele não vai clicar se for mais caro. Entendi. Tem essa. Então, tem essa brincadeira com o preço também, né? É um processo de convencimento, né? Você estava falando que é desejo, autoridade, né? Primeiro, como que você trabalha desejo com essa galera? O desejo é você mostrar a dor do cliente. Por exemplo, uma boca pequena, um exemplo bem grosso. E transitar um vídeo de um antes e depois com uma boca bonita, sabe? Entendi. E às vezes sem preço, só pra pessoa ter, pô, olhou no espelho e falou, cara, preciso disso, sabe? Mulher tem muito disso. Ela tem alguns desejos que ela tem, mas ela não sabe como resolver, ou Sim. não pensou. Aí ela passou na frente dela, pô, gostei. Aí passa de novo. Daqui a pouco passou, nos clica aqui, agenda sua avaliação. Pum. Então, você tem que gerar o desejo na dor do cliente para depois você meter a solução para ele. Entendi. Então vamos lá, né? O Eugene Schwartz, né? Ele fala num negócio que se chama níveis de consciência, né? Eu já falei isso em outros episódios aqui do podcast. Você tem desde o cara que é totalmente inconsciente, aí depois tem o cara que é consciente do problema,
Aí depois tem o cara que é consciente da solução, o cara, né, a mulher, consciente da solução, depois consciente do produto, depois totalmente consciente, né? Você tá falando pra mim, você faz meta, né? Quase tudo Sim, meta. Você faz Google também ou não? também. Mas você faz mais A maioria das estética, que é meta. roda Eu melhor, usei. mais meta, né? Porque, na minha opinião, aí você vai falar se eu tô certo ou se eu tô errado. Porque a gente tá falando de uma compra muito baseada no emocional, certo? E uma compra muito baseada na confiança também. Sim, Então, ou seja, como é uma compra de. Tanto que você falou de autoridade também, né? Eu quero falar sobre isso depois, daqui a pouco. Se é uma compra baseada na autoridade e na confiança, o cara não vai jogar no Google. exato. Ele vai pedir indicação, ele Ele vai. vai entrar no perfil para ver os Ele vai comentários. entrar no perfil para ver os comentários. Talvez ele vai ver um Google Meu Sim. Negócio, alguma coisa assim. E eu Mas. cobro muita avaliação do Google Negócio para os clientes. É, Então eu falo que isso é importante. Porque entendi. é onde o cliente vai tirar dúvidas às vezes. Entendi. É total. E aí então você tá falando pra mim, pô, beleza, eu não, como é uma compra por impulso, eu não posso já fazer uma propaganda direto, tipo assim, Sim. Botox, A pessoa às vezes promoção. não vê. Outro dia a menina mandou lá na clínica, pô, eu quero fazer no peito para subir o peito. Não é assim, entendeu? Você tem que Entendi, fazer o cliente entender as regiões, como funciona. É igual, por exemplo, o Botox você pode colocar na axila para parar de suar. entendi. Então tem cliente que não sabe. Tem cliente que nem eu sabia disso na época, né? Aham. Então você tem que trabalhar a consciência do que você quer vender também. Tem que ter a consciência, né? Então você tá pegando o cara pela dor, você tá pegando a mulher, né? O seu público-alvo, grande parte é mulher, né? Você tá pegando a mulher pela dor, É, o homem é mais vantagem porque quando o homem vai na clínica, ele fecha e vai embora. entendi. O homem é direto. Qual é mais prático? É, a mulher às vezes tem que falar com o marido, ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que pesquisar. O cara não, o cara viu o preço, gostou do preço, tem que resolver a solução dele, ele compra e vai embora. Entendi. Então, você vai pegar pela dor, e aí, através da dor, acho que o próximo passo aqui é você provar que o seu cliente, né, a clínica de estética, ela é capaz de resolver aquela dor. Exatamente. Como que você faz isso? Então, com as provas sociais. Prova social. E aí, prova social o quê? Antes e depois. É, e por isso que é mais importante sempre vídeo antes. Eu sempre falo, priorizo. Não adianta você ter foto antes e depois, porque foto eu posso criar na IA, foto eu posso pegar em qualquer lugar. Um vídeo ele mostra a diferença do antes e a transição do depois. E se o cliente permitir mostrar, né, o rosto, acaba criando mais conexão ainda, entendeu? Entendi. Você traz mais credibilidade Exato. ali, porque é uma pessoa. A audiência vai olhar e falar assim, não, é uma pessoa que tá ali, né? Beleza, esse é o primeiro. Aqui nesse nível, a gente não tá falando de atendimento ainda. Tenho- A gente tá falando só de marketing. E aí você estrutura a campanha desse jeito. Sim, Entendi. Você vai estruturar uma campanha, talvez ali, uma campanha de topo de funil, que você vai meio que ir montando o público. sim. E aí depois a campanha de conversão, que vai para atendimento, você roda só em cima desse público que você gerou? No começo, não. Quando eu pego um cliente novo, eu deixo mais aberto. Você deixa mais Depois eu aberto. começo a segmentar essa parte, porque quem já viu, quem já tem a consciência. Entendi. É engraçado que no começo, alguns clientes falam, pô, pra que você tá botando R$ 10 ali? 10, R$ 20 ali. Bota pra venda. Eu falei, mas o público não te conhece. Entendi. Então é mais fácil você arriscar essa grana baixa aí e aumentar sua conversão do que você botar mais R$ 10 lá e diminuir sua conversão. É um trabalho um pouco mais. Não é tão de curto prazo. Assim, não é curto prazo, é a palavra. Mas é um trabalho que ele não é instantâneo, né? Assim, Você não vai simplesmente ligar uma campanha e vai começar a exatamente. chover lead. Até pode chover lead, mas acho que vai ser mais caro, né? Se a gente para pensar. Só sua Black Friday aí, bota preço lá e vai Porque embora. tá todo mundo já. Então, ou seja, né? O nível de consciência desse cliente é muito importante, né? Sim. Não adianta você pular da dor direto pro produto. E o cliente está vendo o anúncio dos concorrentes. Então, se ele não vê o seu mostrando também, ele não vai ter confiança. Total, Às entendi. vezes passa um, um anúncio para você, você nunca viu o cara te vendendo um negócio, você passa. Porque você não tem conexão com aquela pessoa, Não né? Você não tem. conhece aquela Exatamente. pessoa. Entendi. Cara, que legal. Eu não tinha consciência de como era esse mercado de estética, né? E Google, quando você faz Google, que tipo de palavra-chave que você procura ali? Eu tento trabalhar em cima muito da marca, né? Porque
quem conhece a marca já tá procurando a marca. Aham. E, por exemplo, trabalhar com Botox, trabalhar em cima das dores. A pessoa vai procurar Entendi. correção de rugas, questão de arquear a sobrancelha, entendeu? Entendi. Coisas que a solução da toxina ou do preenchidor fazem pra pessoa pesquisar, entendeu? Entendi. Essa. É mais um feijão com arroz com o Google Sim. ali mesmo, né? Tipo, pelo que eu entendo, o grosso do trabalho tá no Meta, né? Sim, é porque o Google, na verdade, a vantagem do Google é que ele só paga quando clica, né? Sim, sim, Não é igual o Meta que você botou lá, você tá gastando dinheiro. sim. Então você consegue pelo menos ter uma métrica melhor ali no Google, tipo de valor. Pode botar um valor mais baixo, deixa lá e você vai sentindo como é que vem o público na região, entendeu? Entendi. E, cara, você tá falando pra mim que você tem que ter Instagram, redondinho, Com certeza. tem que ter vídeo, tem que ter um trabalho de social media ali. Você faz só gestão de tráfego. Só o tráfego. E quem que faz a social media, o social media, quem que é o videomaker, como é que Então, funciona? nas franquias geralmente tem um conteúdo deles, né? Mas eu sempre indico para os franqueados para ter um social media separado, alguém que vai dar tempo, porque a franquia te manda o conteúdo para você postar. Só que às vezes você é o dono, você não quer ter o tempo de ter que ficar postando. Sim, Teu funcionário tá focado em vender, sim, então alguém tem que trabalhar com isso, alguém tem que ter o feeling de gravar antes e depois, grava conteúdo com o doutor, grava conteúdo mostrando como é que funciona a clínica. Então tem que ter alguém separado para isso. Porque o conteúdo da franquia ele é mais genérico, né? É aham, um conteúdo para tudo, mas cada região é diferente. entendi. Tipo, eu tenho Petrópolis, que é um público diferente da Zona Sul, que é diferente de Campo Grande, que é diferente da Barra, que é diferente de Juiz de Fora, entendeu? E a franquia muda os preços dependendo da região ou não? Não, O mil preço é preços. tabelado. E isso, o público não é sensível a esse preço? Tipo, sei lá, talvez o público da Barra vai É ter um porque, na preço diferente verdade, do público de Petrópolis, ou não? a ideia da clínica é burocratizar a estética, Ah, entendeu? o preço não é Exatamente. acessível. Então você Entendi. tem que trabalhar, por exemplo, na Barra, no Zona Sul, você tem que trabalhar muito consciência. E aí, se você tem no Meier, abriu uma galeria, e no começo, muito cliente vinha pelo Instagram. E vinha mais cliente pelo Instagram que fechava do que pelo WhatsApp. Porque trabalhou muita consciência ali. Porque tinha uma no shopping e abriu uma na galeria. Eu vou no Entendi. shopping ou vou na galeria que é perto da minha casa. Entendi. Então eu tinha que fazer a pessoa entender o porquê ela pode ir ali, entendeu? Entendi. Entendi. E voltando no seu. Você falou do Instagram, né? O social media. O papel desse social media é gerar esse conteúdo, mas. Orgânico e o de tráfego também, porque a franquia ela manda o conteúdo do mês. Tipo assim, chegou o final do mês, ela criou lá o enxoval das promoções do mês. E aí eu preciso que a clínica tenha um designer, ou alguém que faça essa parte, Aham. ou eu indico, né? Por quê? Você tem que criar conexão. O conteúdo da franquia é sempre igual. Então todos vão rodar o mesmo conteúdo. Então às vezes tem uma aqui, tá rodando o mesmo conteúdo. Se eu rodo diferente, opa, E essas franquias concorrem entre elas? concorre, porque às vezes tem uma no Downtown, uma Elas são na Barra, perto, né? tem umas que são pé. E aí, às vezes, você está fazendo trabalho para um. Quem paga você é a franquia. É o franqueado. É o franqueado. É a franqueada, tá certo. Então, é o lojista, né? Isso. É o dono da franquia. O dono da loja, né? É, e aí, às vezes, o cara do downtown tá anunciando e vai acabar pegando um pouco ali do qual era o outro lugar que você Exatamente. falou? Metropolitano aqui, Metropolitano, Downtown, Barra, Américas. Américas A é perto região do é Downtown. tudo, É isso, é é Barra. tudo perto, é tudo barra. E aí, às vezes, a verba desse cara aqui vai acabar resvalando nesse cara aqui. Exato. Por Então, isso que é importante o cara ter um social media diferente, por exemplo. Entendi. Entendi. Que legal, cara. Pô, e ter a noção que se tá fraco, o investimento do outro pode estar maior também. entendi. E aí ele tá pegando mais clientes. E esse social media ele é parceiro seu? Como é que funciona? Tem alguns parceiros, mas eu sempre deixo o cliente aberto para escolher. Eu indico para Entendi. ele e ele faz a- as entrevistas e entende qual é o melhor para ele também, entendeu? Entendi. Cara, muito legal. É, E a franqueadora, você tem contato com a franqueadora ou não? Tem.
E eles te indicam? Como é que funciona? Então, sempre quando abre alguma franquia nova, tem duas pessoas. Eu e um outro rapaz que faz a maioria dos franqueados. Tem um outro franqueado que faz com pessoas diferentes, mas eles dão duas opções e o franqueado novo escolhe, entendeu? Entendi. Na outra que eu trabalho na holding, que é do Rio, aí só eu faço, porque eles têm privilégio do Rio, entendeu? A holding é tudo a mesma franquia. É isso. Eles compraram o direito de fazer todos do Rio. Quase todos os seus clientes são dessa franqueadora, é isso? São dessa Não, marca. não, uma é de laser e a outra é de injetáveis, entendeu? Ah, são duas franquias diferentes, são duas empresas Isso. diferentes. Elas não têm relação uma coisa com a outra. É Mas bom que ambas não são são, é franquias. bom que não são concorrentes, entendeu? Então, Entendi. E aí, em uma, é você que atende direto as é franquias. isso. Na outra, você atende a holding e a holding atende as franquias. É porque todas são próprias, porque são da holding, entendeu? Ah, aí não é franquia. Por exemplo, Aí é filial. essa é legal porque se eu tenho uma na Barra e eu tenho uma em Campo Grande, aí por acaso vazou a bolha do Meta ali e veio um lead de Campo Grande na Barra. A gerente daqui pode mandar eu direto para Campo Grande, entendeu? E Ou ela não tem pode conflito fechar de a venda e interesse. jogar, exatamente. Porque, só que quando é franquia, o cara vai falar assim, não vou mandar esse lead pra lá, É, senão eu vou ganhar dinheiro com esse exato. lead. Mas ali nessa eu não tenho problema com isso porque elas tiveram a consciência que ela pode ou mandar direto ou vender e o cara só vai lá fazer, Entendi. entendeu? E você, como gestor de tráfego, o que é melhor pra você? Trabalhar em franquia ou trabalhar em empresa com loja própria? Ah, eu acho que não tem muita diferença. Não? Qual que é a diferença das duas pra você? A diferença das duas, para mim, no caso de ser própria, é que se por acaso vazar por exemplo, tô em Campo Grande, vem um cliente da Barra, ele quer fazer na Barra, eu consigo mandar. Uhum. Eu não, né? A gerente, ela tem a noção de fazer isso. Quando é franquia, não. A franquia tenta carregar o cara de qualquer jeito pra loja. Entendi. Eu Então, imagino, às vezes, tem uma retenção na, na conversão por isso, entendeu? A pessoa acha um mais próximo, mais barato. mas eu imagino que com loja própria você tem menos trabalho, talvez, menos Não, trabalho operacional. não porque eu É crio porque você uma faz pra campanha por loja, né? unidade. Verdade, verdade. Eu achei também que ia ter menos trabalho. Verdade, faz sentido, faz Tenha mais sentido. trabalho, Faz porque sentido. mesmo sendo a mesma franquia, cada local tem um produto que vende mais. Então, é uma campanha diferente para uma unidade, é uma campanha diferente para outra, entendeu? Entendi. E demorou um pouco pra gente pegar esse feeling, porque era cru. Então, tipo, a gente teve que fazer várias campanhas. Rodou aí uns 4 meses para depois desenhar o que cada unidade vende melhor. Entendi. Fora da estética, você mencionou pra mim que você tem uma médica, é isso? A médica Mas a que chega estética também agora, ou não? ela trabalha cirurgiã, trabalha com parte íntima feminina. Ela faz parte facial também, mas ela quer focar em cirurgias e a parte íntima da mulher. Mas é estética também, né? Se para pensar assim, É, não é clínica de estética, mas é, ela é meio que formada ali na é escrita cirurgia plástica, é dermato, cirurgia isso? plástica, é isso. É focado no a cirurgia que essa Sim. médica faz é uma cirurgia estética, digamos assim. Porque tem a labioplastia que ela reduz, então tem Entendi, toda a parte estética, entendi, só que é entendi. íntima. Então, o jeito de fazer marketing vai ser o mesmo, provavelmente, né? Vai pegar Mais pelas duas. sensível. É verdade. E como que você anuncia? Porque isso é quase que um nicho black no Meta, né? Então, quando eu fiz a reunião com ela, eu até conversei com ela, porque tem a equipe que faz o marketing dela, né? Aham. E aí eu falei, pô, teu perfil hoje parece que você vende tratamento estético de rosto. E aí, o marketing dela me explicou o porquê e tal. E aí eu dei um exemplo pra ela. Eu falei, pô, você pode começar a trabalhar os seus anúncios com a parte mais lúdica, por exemplo, incontinência urinária. Ela vai contar a dor do cliente, a bica aqui, ó, aberta, pingando. Tum, tum, tum. E ela conta a solução, ela fala do trabalho dela, fala da solução, fecha a bica e resolve, entendeu? Então eu falei pra ela, você pode trabalhar da forma mais lúdica para o teu anúncio não Entendi, cair e entendi. conectar seu público. E ela tem problema de anúncio que cai. Eu não sei ainda porque eu ainda não consegui entrar no Ah, meta entendi, tá no dela, começo ainda. porque o meta dela tá no WhatsApp antigo, e ela perdeu o número antigo e a gestora antiga não responde. Aí eu vou Entendi, ter que criar tudo do zero. entendi, Tô criando, na verdade. entendi. Mas é um desafio, né? Eu já Porque, comecei a pensar em toda a parte lúdica para poder conectar o público, entendeu? entendi. Você faz esse trabalho de copy também, então, né? Faço. É E, porque eu tento direcionar o marketing, entendeu? Porque na estética, eu acho que a maior parte
da minha indicação foi porque eu passo a parte pro cliente. Eu olho, eu tenho a noção do que funciona. Claro que a gente não acerta 100%, né? Mas 90% das vezes ali eu tenho um feeling de olhar e falar, pô, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. Tem que mudar isso aqui, entendeu? E você faz. Você tem algum cliente fora da estética? Então, eu não ficou claro pra mim. Tenho, mas são pequenos, entendeu? Eu tenho um salão de beleza, Que é mais ou menos estética é, também. tem uma estamparia que eu tô fazendo uns Estamparia. testes aí. Você tá fazendo teste ainda? Eu tô fazendo teste porque na verdade é aquilo. Aí eu falei com ela, estamparia é muita pesquisa de preço. Hum, Entendi. Então, tipo, você tá pesquisando para fazer o uniforme do Tintim. Então você vai começar a pesquisar preço. E como que você vai fazer meta? Não... Então, eu tô trabalhando o topo ainda para ela. E já tem gente chegando, mas eu Em tô Google. trabalhando o Será que o topo para ela. Google palavra-chave de fundo de funil não faz Então, sentido? eu fiz o topo para ela do Meta, a gente vai começando a criar uma landing page para fazer o Google, entendeu? Entendi. Porque vai ser você duas procuras, né? Vai ser o desejo ali de alguém que tá precisando de alguma coisa, um uniforme para igreja, para academia. E o Google que alguém tá procurando a pesquisa real. Então a gente vai trabalhar as duas frentes, entendeu? E o topo, como que você vai fazer esse topo no meta? O topo do Meta foram alguns vídeos dela mostrando a fabricação das peças. E Entendi. fazendo um CTA ali pra pessoa conhecer o perfil, entendeu? Conhecer o perfil. Exatamente. Entendi. E vai ter um trabalho de produção de conteúdo aí também, provavelmente. Eu já falei, a social media dela fez algumas coisas, tá pra fazer mais coisas também. Entendi. Porque não adianta, a pessoa, quando você abre uma loja, ninguém vai entrar na sua loja se não souber que tá ali. Total. Aham. Imagina uma loja online, que Sim, geralmente esse também. uma confecção é dentro de A loja é o uma Instagram, casa, né, cara? exatamente. A loja é o Instagram. Cara, sobre Tintim. A gente se conheceu no Instagram, né? Você conversou comigo, chegou lá no Rei do Tráfego. E aí eu olhando o Robson lá de longe, eu falei, porra, eu conheço esse cara de algum lugar, né? De onde que é? Aí ele veio trocar ideia comigo, ele falou, pô, eu sou o Robson, tá? Aí ele tirou uma foto comigo e me marcou no Instagram. Aí eu abri o Instagram, aí eu vi que tinha uma puta conversa já com ele. Eu falei, porra, é daí que eu conheço ele, né? A gente tava lá no evento do Rei do Tráfego, do Lucas, e você já era cliente, né? Quanto tempo você tá com o Tintim? Ah, eu acho que eu entrei antes da Black Friday, eu acho que eu entrei antes da Black, Black é novembro, Você ou entrou na Black. setembro, acho que eu entrei em agosto ou setembro, acho que foi setembro. Aí na Black você chegou a pegar promoção, né? Peguei. Galera, já é o terceiro aqui da Black. A Black é boa. E, e como que era a sua vida antes do Tintim, cara? Então, eu não, eu, por exemplo, o cliente pode me perguntar quantas mensagens chegaram, eu mandar para ele, sei lá, chegou 15 e chegou 10. Então, o primeiro passo para mim ali do Tintin era saber realmente quantas pessoas entraram no contato WhatsApp. E dali começar a entender como estava o agendamento, como estavam as vendas, porque o cliente não te passa isso. Se você não perguntar, ou se às vezes o cliente está na correria, depois eu falo, não faz planilha. Então, isso é minha visão do cliente. Eu não trabalho com nenhum cliente que não use, Entendi, entendeu? Hoje eu já boto isso no meu serviço. entendi. Você assina, você não repassa para o cliente, né? Tá Você incluso no meu valor. tá incluso no seu valor, entendi. É porque às vezes o cliente acha que você quer vender uma licença para ele, então eu falo que eu dou. Entendi, entendi. Como você é parceiro, né? O Tintim tem um programa de parceiros, né? Para quem não sabe. E aí você tem acesso a um preço Sim. muito mais em conta do que o preço do site, né? Então você primeiro era para entender se de fato as conversas estavam chegando, né? Sim. Beleza, para que mais você usa o Tintim? Para fazer o remarketing, para poder ajudar, por exemplo, tem um evento que vai rolar. Eu pego ali todo mundo que entrou em contato na clínica com aquele evento não fechou e eu mando uma lista para a gerente fazer um disparo, mandar um remarketing ali, tete a tete com a pessoa, entendeu? Então eu Entendi, tento fazer um norte ali também pro offline, né? entendi. Você usa a jornada de compra do Sim. Tintim, né? Você usa como via mensagem também, como que você marca um lead que avançou na jornada de compra lá do Tintim? Como você marca que ele está em etapa de oferta, de orçamento, por exemplo? Então, eu criei, eu entendi que cada clínica tem uma abordagem diferente, né? Então eu peguei ali o, a mensagem que elas mandam para, por exemplo, agendou, é, reagendou, comprou antecipado, finalizou a compra e fui criando um padrão
para incluir dentro da mensagem delas, entendeu? Entendi. Hoje, por exemplo, a de compra, eu só fecho quando o cliente sai da clínica com o procedimento, Entendi. porque o cliente pode desistir. Entendi. Então, para mim, a compra só foi feita quando o cliente já foi lá, já pagou e já fez. E as clínicas usam a mensagem que você pediu para Sim. elas usarem. Como que você fez pra galera usar? Isso é uma grande objeção da galera do Tintim, né? Que a dificuldade que o gestor de tráfego tem de fazer o comercial seguir o processo que Então, ele definiu. Como que você faz pra galera a- seguir esse tive um processo? pouco mais de vantagem porque eles meio que têm um padrão, né, de mensagem. Então, eu Entendi. ajustei a minha mensagem para dentro da deles, Entendi. entendeu? Entendi. Por Então exemplo, eles já tinham o padrão e você eu só me foi ajustei lá. lá dentro. Entendi. Só que eu falei, sempre tem que fazer dessa forma. Entendi. E o pessoal segue. Segue. Legal. É, você falou também da funcionalidade de auditoria de conversas, né? Por que que te ajudou a auditoria de conversas? Às vezes o cliente fala que tá ruim, então você tem que entrar lá e entender o que tá ruim. Se é a conversão, se é o público que realmente não entende. E você, por exemplo, tem um público ali que ele não tá muito consciente do que tá acontecendo. Eu posso gerar uma lista ali e começar a rodar consciência para ele também. Entendeu? Entendi. Então você está gerando uma lista e aí você faz o quê? Você baixa essa lista e sobe lá no Meta? Subo separado. Porque eu sei que o Tintin já sobe, mas eu subo separado para criar um público só para aquela lista, entendeu? Entendi. É, o Tintim, na verdade, o que o Tintim faz é enviar o Exatamente. evento de conversão lá para a Meta, né? Exato. Você consegue fazer um público a partir do evento? Eu não lembro. Consegue. Você consegue fazer um público a partir do evento, mas você prefere baixar a lista e subir a lista lá e criar um público específico com aquela lista, Exato. né? E aí você roda só remarketing ali. Entendi. E aí esse remarketing é o quê? Já é um remarketing de oferta, né? Sim. Entendi. E aí, Mesmo que se não seja oferta, a gente coloca ali ser um preço, né? E faz uma chamada com a promoção, com alguma coisa do tipo, para chamar o cliente para ele clicar em cima. entendi. E e aí depois que você rodou essa campanha, o cara já faz campanha direto para WhatsApp. Já é campanha direto. Você faz campanha de landing page em algum caso ou não? Então, essa métrica agora eu vou começar a fazer, porque a estética. Exatamente. Porque como a estética é íntima, procurando no Google vai ser maior. Entendi. Entendeu? Entendi. A mulher não fica pesquisando isso no Instagram, ela vai procurar no Google, ela vai procurar soluções no Google. Eu vou tracionar dentro do Instagram que existe uma solução para a dor dela, só que eu vou botar no Google também que a solução dela tá ali. É que eu acho que o nível de consciência da clínica de estética é muito maior do que o nível de consciência da cirurgia íntima, né? Então, Fora o receio, né? A pessoa vai procurar 1000 vezes antes de fazer alguma coisa. sim, é total. Eu, por exemplo, clínica de estética, eu que sou um homem que não tem a mínima ideia do que acontece, de como funciona, eu sei o que que é uma clínica de estética. Sim, Eu não sei o que que é uma cirurgia íntima, assim, eu não tenho. Então, ou seja, eu não tenho esse nível de consciência, né? Eu exato. imagino que, beleza, a mulher vai ter um pouco mais de nível de consciência, porque ela é o público-alvo, não eu, né? Mas ainda assim é um nível menor. E ela vai procurar no Google, ela vai procurar o quê? Ela vai procurar saber mais, aprender sobre o negócio, Ela vai procurar sobre a dor dela. sobre a dor dela. Então, a sua landing page, ela tem que educar também um pouco, né? Exatamente. E como Trazer que a você... autoridade do médico Aham. e trazer as soluções que ele propõe para dentro da pessoa, entendeu? E você vai fazer isso como? Através de vídeo? Através de página, de Então, texto? vai ser uma página mostrando a autoridade da doutora, né? Eu ainda tô vendo com o marketing na questão do vídeo. A gente vai colocar um vídeo ali dentro para chamar, para prender o público. Aham. Ou se vai criar uma AB, vai criar uma direto para já me encher o saco pra entrar no WhatsApp, já mandar ou criar um formulário ali, Aham. ou agarrar ela no vídeo, ela ter que assistir aquele vídeo para poder ter a consciência dela, para depois ela mandar mensagem ou se inscrever, entendeu? Entendi. Eu acho que vale a pena os dois testes. Entendi. Cara, muito bom, cara. Pra gente finalizar aqui, você recomenda o Tintim? Com certeza. Por quê? Cara, são os meus olhos no cliente, entendeu? Eu, por exemplo, eu não tenho que ficar de babá. E outra vez eu até reclamei com o pessoal do Tintim porque tinha dado algum problema aí com a notificação quando caiu o WhatsApp do Aham. cliente.
E aí o cliente caiu, eu não tinha visto, cara. Quando eu fui Sim. falar com ela, pô, Jaquel tem 2 semanas. Eu falei, pô. Sim, a gente teve um problema. Na verdade, foi um problema na meta que acabou respingando na gente. E aí eu fiquei com o maior cara pra falar com ela, porque eu sempre recebo Sim. notificação. Aí pra ela não me interessa eu receber a notificação, pra ela me interessa que eu não vi, Exato. entendeu? E aí eu já voltou a funcionar já, mas. Mas Pô, quando você conecta, pega as mensagens anteriores. pega, pega. Não, mas é porque mais porque já ficou aquele tempo todo sem, Isso, entendeu? né? Então, ou seja, isso mostra o Porque, quanto que o Tintim é essencial na porque operação, né? eu entro ali quando tem algum gap pra mim. Eu não entro todos os dias no Tintim. Então, por exemplo, às vezes eu vou entrar para um cliente X, para um cliente Y, mas se eu não abrir a lista geral, eu não vejo se tem alguém desconectado. Entendi. Entendeu? Às vezes na minha lista já tá quem eu quero ali, pum, eu entrei, já vejo o que que eu preciso e saio. E aí, agora eu criei o ritual de olho toda semana. Entendi. Mas é isso então, né? Você olha, é os seus olhos no cliente. Ó, dá para até usar como marketing. É os seus olhos no cliente. Show de bola. Cara, pra gente finalizar, qual que é o recado que você passa pro gestor de tráfego que está assistindo o nosso papo aqui, que está começando, que quer cobrar mais caro, que quer aumentar a quantidade de clientes, quer se profissionalizar? Qual que é a sua mensagem para esse cara? Na real, focar no nicho, porque ele tem que ser muito bom em alguma coisa. Não adianta você querer abraçar o mundo e você não ter o feeling de falar pro cliente o que é que tá ruim. O Total. cliente vai falar, pô, tá chegando desqualificado, não tá chegando mensagem. Você pode ter o Tintim, você pode ter uma automação com IA, você pode ter tudo. Mas se eu não tiver o feeling do negócio do cliente, não roda. A Você tem que internet não roda. entender do negócio do cliente, né? Exatamente. Você tem que entender de tráfego pago, de gestão de tráfego, você tem que entender de processo Exato. comercial, você tem que entender de marketing. Você, ficou muito claro isso para mim aqui, que o seu trabalho, operar a campanha é a parte mais fácil do Sim. negócio, né? A parada é, você tem que entender de marketing, saber como gerar o desejo, saber o cliente da clínica de estética é diferente do cliente da cirurgia Exatamente. íntima. Cada caso é um Que é caso. diferente da renoplastia. O cirurgião, por exemplo. Total. Eu posso te indicar um cirurgião, para uma mulher um cirurgião, ela vai entrar no perfil dele e vai seguir ele. Vai olhar o perfil inteiro, vai fazer nada. Aí vai começar a olhar todo dia um history dele. Aí vai começar a aparecer um anúncio pra ela. E aí um dia ela vai perguntar o preço, vai querer marcar uma consulta. E um dia ela vai fazer a consulta, para um dia ela fazer a cirurgia. Então, você às vezes demorou 3 meses aí no processo. Sim, Então, é a mesma coisa do tráfego. Você tem que fazer adiantar esse processo, entendeu? entendi. O marketing é acelerar esse processo Exatamente. de. Legal. Então, você tem que entender de marketing, né? Marketing raiz e não marketing digital, né? Marketing digital também, mas Sim. principalmente marketing raiz, né? Que é esse lance de você desenvolver o desejo ali, a necessidade Entender em qual meio você vai trabalhar o cliente. total. Precisa entender também de atendimento. Exato. E eu acho que o cara que está começando hoje, ele tem que trabalhar muito o operacional dele também. O Porque que que é ele, trabalhar operacional? o cara precisa saber subir campanha real. Saber subir campanha da forma prática, rápida e certa. Entendi. E dali, quando ele tiver com aquilo aí baseado já, pô, já sei subir campanha, sei que subir tá certo, sei que subir certo. Sim, tá achando subir rápido. É, então, tipo assim, sei ajustar o público, sei botar valor, sei fazer isso, sei botar copy. Dali ele começar a mudar a cabeça dele pro comercial. Ele tem que entender que se ele quer viver daquilo, ele tem que ser uma empresa. Total. Ele não pode ser um funcionário, senão ele fica Mesmo que, errado. mesmo que você trabalhe sozinho, né? Exatamente. Então, tipo Entendi. assim, se tu tiver cabeça de funcionário, tu nunca vai crescer. Total. Eu só perdi minha cabeça de funcionário quando eu fui mandado embora. Pode crer. Então, quando eu abracei a parada, eu vi que era diferente. Então, hoje eu tenho mentoria, que eu participo e outras coisas. Mas para eu chegar ali, eu tive que escalar, né? Sim, Até porque você tem que comprar algumas oportunidades também. Para você comprar, você tem que gerar verba para isso. sim, total. Cara, Robson, obrigado pela parceria. O Robson vendeu a gente pra caramba lá na imersão do Lucas, do Rei do Tráfego. Obrigado pela parceria, obrigado por ser cliente aí há tanto tempo com a gente. E obrigado pela sua presença aqui, por ter vindo até aqui conversar com a Eu gente. sou cliente praticamente o tempo que eu trabalho com tráfego. Show de bola e tem te ajudado, né? Sim, Show de bola, é isso, turma. Obrigado, valeu, tchau, tchau. valeu.